pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Estão vendo que esse vídeo já está um pouco diferente aqui, né? A organização, porque ele vai ser um vídeo diferente. Eu não vou ter aquela introdução explicando como funciona a ferramenta, porque essa ferramenta que nós vamos ver hoje, nós já vimos. É a ferramenta de incluir gráficos. Eu vou tirar um vídeo aqui para vocês verem como a gente faz um gráfico. Naquele vídeo eu já expliquei como ele funciona, como pode ser feito e as formas e os tipos de gráficos que você pode utilizar. Hoje aqui eu vou fazer diferente. É um modelo de vídeo novo, vamos ver se vocês gostam. O pessoal no Instagram gostou da ideia, quis que eu fizesse. Então vou fazer um vídeo mostrando exemplos na prática de gráficos que podem ser utilizados. Então a gente vai direto aqui para o Excel hoje e vamos ver quais tipos diferentes de gráfico, como a gente pode melhorar um gráfico, pintar um gráfico, incluir item no gráfico. Vamos ver agora na prática como a gente faz isso. Vamos ver aqui no Excel como a gente pode incrementar mais o nosso gráfico, nossos relatórios. O primeiro gráfico que eu vou mostrar a vocês é uma dica bem interessante, que é como incluir dois tipos de gráfico num só. Vamos ver aqui para vocês entenderem como faz e o que ele quer dizer com isso. Aqui nós temos o gráfico, na verdade a tabela, com as vendas de cada um dos vendedores, do João, da Marcela, da Luísa, ao longo do ano, ao longo aqui de 5 meses. E aqui a gente tem as vendas de cada um e a meta de cada um. Então cada um tinha uma meta de R$5.000. Já viram aqueles gráficos que tem uma barra para cada um dos itens e uma linha? Então são dois tipos de gráfico num só. É o gráfico de barras e o gráfico de linhas juntos. Nós podemos utilizar isso aqui assim. Nós fazemos um gráfico de barras com as vendas de cada um e uma linha representando a meta. Então a barrinha que passa da linha quer dizer que o vendedor bateu a meta. Vamos ver como a gente faz isso? A gente seleciona aqui os dados da nossa tabela que está pronta, como a gente viu no vídeo da explicação de gráficos. Viemos em inserir gráfico de barras. Colocamos um gráfico de barras primeiro. Então repare que ele colocou aqui tudo com barra até a meta, mas não é isso que nós queremos. Queremos uma linha para saber quem bateu a meta. É simples, a gente vem aqui, clica no gráfico, na meta vem em alterar tipo de gráfico e veja que está tudo como coluna agrupada. Eu vou vir aqui em coluna agrupada na opção na meta e vou colocar linha. Veja que já vai dar aqui uma visualização de você como vai ficar. Eu dou um OK e agora a gente tem uma linha. Então cada barrinha aqui que passou da linha quer dizer que ela bateu a meta. É um gráfico bem interessante para mostrar essas informações que você tem que bater alguma meta, passar de algum limite. Então fica muito fácil de você ver. Outra dica que eu vou dar é como personalizar seu gráfico. Quando você faz um gráfico, quando você faz um relatório, normalmente as suas cores têm um padrão. Tem um padrão do relatório, um padrão que normalmente vem das cores da empresa. Vamos imaginar que nós temos uma empresa com as cores do Brasil: verde, amarelo e azul. Então, a gente vai editar esse gráfico para ter essas cores também e combinar com as cores da empresa. Como a gente faz isso? Simples. Você seleciona o gráfico, está vendo aqui? Eu selecionei a barrinha do João. Eu vou vir em formatar e pinto aqui ela de verde, por exemplo. Vou na segunda barrinha laranja, que é da Marcela, vou pintar ela de amarelo. Repara que ele vai pintar todas elas e também pinta a legenda já. E a última barrinha eu vou pintar de azul. Então temos uma cor do nosso gráfico, verde, amarelo, azul, de acordo com a cor da nossa empresa. E a última coisa aqui, vamos mudar, acho que laranja está ruim, eu quero que seja mais chamativo. Então vou mudar a forma aqui para contorno da forma para vermelho. E agora a minha barrinha tem uma cor vermelha, fácil de ver e de identificar. É uma dos designs que a gente pode fazer, uma das personalizações. Título do gráfico, a gente pode mudar o título do gráfico. Eu só venho aqui, clico no gráfico, no título diretamente, tá vendo? Seleciono todo ele e vou escrever como meta de vendas. E você já muda o título e já muda aqui no gráfico mesmo. E aí você pode fazer diversas formatações. Você pode mudar o tamanho da fonte do título. Só selecionar o título, você pode ver aqui em página inicial e colocar em... Vou botar um azul escuro aqui, negrito, aumentar o tamanho dela. E a mesma coisa vale para todas as letras que você tem, todas as fontes que você tem no seu gráfico. Então, se você quer aumentar essas daqui do canto, você pinta, você aumenta. A legenda, a mesma coisa, você aumenta o texto, você pinta o texto aqui embaixo. Vamos colocar um padrão aqui de azul para todas elas, negrito. Então você pode fazer e editar à vontade o que você quiser. E se você não quiser alguma coisa, também é muito simples.
É só você selecionar e apertar o botão Delete. Ele vai sumir e vai ajustar o seu gráfico como você quiser, tá bom? Outras coisas que eu posso tirar, se você quiser, são essas linhas aqui de trás, pode selecionar elas e dar um Delete e vai deixando seu gráfico da forma que você quiser. Se você quiser um gráfico mais limpo, mais fácil de ver, então você pode ir deletando as coisas e da forma que você quiser. Você pode mudar de posição, você pode selecionar aqui, ó, por exemplo, e puxar aqui para cima. Eu quero a legenda aqui em cima, meta de venda, vou ter a legenda e vou aumentar esse gráfico então para baixo. Eu clico no gráfico, ó, mudou a setinha, arrasto ele até aqui embaixo e crio um gráfico maior e com a legenda aqui em cima. Posso fazer diversas coisas. Se eu quiser uma legenda na lateral, seleciono aqui, ó, o gráfico, puxo ele aqui pro cantinho. Agora eu vou clicar fora, vou clicar na minha legenda, vou colocar a legenda aqui, ó. Espera aí, deixa eu primeiro ajustar ela. Eu quero ela em pé, então vou colocar ela assim em pé, vou puxar ela pro canto e agora eu tenho a legenda aqui no cantinho da direita. Isso já é interessante, tá bom? E outras coisas que eu posso mudar, eu posso selecionar o gráfico aqui e pintar o gráfico de azul, isso já é interessante, botar um cinza, dependendo do seu relatório, como você queira, você pode editar à vontade. Além disso, você vê aqui em design do gráfico, já tem um design pré-definido que você pode utilizar ou pode achar um que você gosta mais, depois só mudar as cores. Você pode já pegar uns designs aqui pré-definidos, tá bom? Vamos ver agora um outro exemplo, que é o exemplo do gráfico de rosca ou gráfico de pizza, que nós podemos incrementar nele. Para isso, vamos selecionar aqui o que é o gráfico de rosca e o gráfico de pizza, né? Ele vai te mostrar num círculo a participação de cada um dos itens no total. Então, a gente quer saber qual vendedor vendeu mais. Eu venho aqui, seleciono os vendedores, aperto o Ctrl e seleciono também, com o Ctrl selecionado, o total. Então, o que eu quero? Que ele faça um gráfico com as informações de cada um dos vendedores e a venda de cada um deles. Venho em Inserir, tipo de gráfico. Vou colocar aqui um gráfico de rosca. Pronto. Criou um gráfico de rosca para mim. Vou aumentar aqui. Título do gráfico. Não quero título do gráfico. Vamos dizer que eu não quero. Clico nele. Delete. Então foi o gráfico grande. Tem aqui só a legenda. Eu vou editar aqui a legenda. Vamos botar azul também, como a gente colocou no outro. Negrito. Vamos aumentar. As cores. Quero mudar as cores. Vou selecionar aqui. Repare que quando eu selecionei aqui, ó, esses pontinhos azulzinhos, quer dizer que está selecionando todo o gráfico. Se eu pintar aqui, por exemplo, de verde, vamos formatar, pintar eles de verde, eu vou pintar tudo de verde. Não é isso. Então, cliquei a primeira vez, ele selecionou todo o gráfico. Se eu clicar de novo, repara que sumiu, ele está selecionando só esse pedaço azul. Então, agora o João, vou pintar de verde, vamos colocar o mesmo padrão aqui do outro. Marcela, amarela e a Luísa, azul. Legal. Pintei, já coloquei a formatação igualzinha. Se eu quiser pintar aqui atrás de cinza também fica mais igual ainda. Vou lá e pinto de cinza aqui atrás. Pronto. Legal. Então uma formatação igual, mas esse gráfico não está legal ainda. Porque, olha só, eu estou vendo aqui os três, mas e aí? Qual vendeu mais? Eu não sei. Tem precisando de informação, pelo menos informação de valor para eu saber, porque são muito próximos o tamanho deles. Então, vamos incluir, clicar aqui no gráfico e vamos incluir aqui nele, em design do gráfico, as informações de valor dentro dele. E essas informações chamam rótulos de dados. Você vem aqui em adicionar elementos, rótulos de dados, mostrar. Então já está mostrando para mim aqui quais são os rótulos de dados, quais são as informações, quanto cada um vendeu. Mas quando cada um vendeu, ficou muito grande, número feio, não fica legal no gráfico. Eu quero saber a porcentagem, eu quero saber quem vendeu mais, se alguém vendeu 50% das vendas, se alguém vendeu 30%. Então, eu vou vir aqui no rótulo de dados e dou 2 cliques com o botão esquerdo, tá bom? Vamos voltar aqui. Ele selecionou um só, né? Deixa eu clicar aqui fora. E repare que quando eu cliquei aqui fora, ele mudou para formatação da área do gráfico. Deixa eu aumentar aqui, vai aparecer todo o texto. Formatação da área do gráfico. Se eu clicar aqui embaixo na legenda, ele vai para a formatação da legenda. Se eu clicar aqui na série de dados, vai para a formatação da série de dados. Então, duplo clique, ele abre a janelinha de edição e eu posso ir clicando e selecionando o que eu quero editar e ele vai modificando aqui as informações, tá bom? Aqui a gente está na formatação de série de dados, que eu cliquei no gráfico em si. Vamos primeiro alterar isso, depois a gente volta lá para o rótulo. O que a gente pode alterar aqui? São 3 opções que nós temos. A opção do balde, que é a pressão de cor, pode alterar a cor
dele, seja a cor do preenchimento, seja a cor da borda, a borda que fica em volta aqui do gráfico. A gente pode editar efeitos, por exemplo, dar um efeito de brilho. Eu quero um brilho cinza. Ele criou o brilho cinza aqui. Cinza não ficou legal porque vamos colocar branco. Ele vai criar um brilho branco em volta do gráfico. Então você pode fazer vários efeitos aqui, bordas, efeito de sombra no seu gráfico. Você tem que ir aqui usando sua criatividade, vai testando o que cada um faz e ver qual fica melhor no seu gráfico. Vou deixar esse brilho aqui para a gente ver como funciona. Então, primeira coisa, formatação de cor. Segunda coisa, efeitos. E a terceira coisa são as opções ou as propriedades do gráfico que você está editando agora. No caso, estamos editando a série de dados. Então, quais são as propriedades aqui na série de dados que a gente pode utilizar? É ângulo da primeira fatia. Ele vai girar seu gráfico. Isso aqui faz muita diferença. Você vê se você acha que você quer mudar a posição por algum motivo. Explosão da rosca. O que é explosão da rosca? É a separação entre um item e outro. Eu não gosto muito não, deixo no zero mesmo. E aqui é algo que eu costumo mexer mais, que é o tamanho do orifício, que é esse aqui, ó. Tá vendo que ficou um gráfico bem pequenininho, bem fino e um buraco enorme no meio? Eu posso diminuir isso aqui, fica melhor até para os números aparecerem, tá vendo? Então eu vou diminuir, vou deixar em 56, tá bom? E você coloca o tamanho se quiser, deixar bem pequenininho, tá vendo? Quanto mais pequeno for, ele vira um gráfico de pizza. E se você for aumentando aqui, ele volta a ser um gráfico de rosca, tá bom? Então, alterei, colocar um tamanho que eu acho legal e vou agora clicar no rótulo de dados, que agora sim eu vou editar o rótulo de dados. Tá vendo que mudou para formatar o rótulo de dados. Quais são as opções que nós temos? Personalizar a cor, colocar efeitos. Aqui temos a opção a mais, que é tamanho, propriedade de tamanho, que é mudar o tamanho do texto, do espaço de texto, da altura dele, se o texto está centralizado, se o texto está na horizontal, eu posso colocar o texto aqui na vertical, ele fica em pé, por exemplo. Isso aqui é para você mudar o texto em si, o formato, a posição, a ordem do texto. E vamos em propriedades então que a gente quer. Na propriedade a gente pode escolher qual tipo de rótulo de dado nós queremos aqui dentro do gráfico. Então, eu não quero o valor, eu não acho que fica tão legal, fica muito grande, mais difícil para ler. Você tem que ficar comparando um com o outro, ver qual foi maior, qual foi menor. Agora, o que fica legal para a gente utilizar num gráfico de rosca é a porcentagem. Então, eu venho e incluo aqui, ó, seleciono a porcentagem, ele já vai incluir a porcentagem para mim. Se quiser, eu posso deixar o valor e a porcentagem, então os dois aqui. Qual o separador? Ponto e vírgula, está usando ponto e vírgula aqui. Eu posso colocar, por exemplo, uma nova linha. Então vai ficar um em cima e outro embaixo. Se eu achar interessante, mantenho os dois. Agora, se eu não quiser colocar o valor, eu deixo só a porcentagem, tirando o valor, ele fica só a porcentagem aqui. E aqui em número, eu posso alterar a categoria para número, moeda, contábil, hora, porcentagem. Se eu colocar porcentagem aqui, eu posso aumentar as casas decimais, diminuir as casas decimais o quanto eu quiser. Tá bom? Então, eu vou colocar 1 aqui, dar um Enter, ele mudou as casas decimais para uma só. Certo? Então, pintamos eles, colocamos o rótulo de dados. E eu posso também aqui deixa eu aumentar um pouquinho o texto, acho que o texto é muito pequeno. Aumentar o texto, colocar em negrito, acho que é mais fácil para ver. Então, são algumas das formatações que você pode fazer aqui. E aí você vai clicando em várias opções e vai incluindo formatações novas. Por exemplo, aqui não tem opção deixa eu clicar aqui no gráfico, design do gráfico, adicionar elemento. São essas opções que você pode colocar um título, quando que a gente tirou, a gente pode colocar aqui, pode mudar a posição como a gente já viu antes, mas não tem tanta informação. Já aqui no gráfico de barra, a gente tem mais algumas coisas para adicionar. Podemos colocar a tabela de dados aqui embaixo, então ele vai mostrar a vocês o valor de cada uma das opções, se você achar interessante. Então eu posso colocar a tabela aqui e falar, já tem a legenda e as informações, então eu vou tirar aqui essa legenda do lado. Então eu deleto ela e aumento o gráfico aqui. Então agora eu tenho as informações aqui embaixo. Então você pode ir adicionando várias coisinhas. As linhas de gráfico que nós tiramos, nós podemos colocar aqui de volta ela. Não tem como eu ficar te mostrando aqui tudo, senão vai ficar um vídeo muito grande. Mas você pode vir aqui e brincar com o seu gráfico à vontade. Vem design gráfico, vai adicionando os elementos, vai ver o que vai mudando no seu gráfico, vai ver se vai ficando legal. E tudo que você pode editar até ficar do jeito que você gosta, tá bom? Bom, e para fechar, deixa eu mostrar um outro tipo de gráfico que eu acho muito interessante e que muita empresa usa, que é o gráfico empilhado. O que é o gráfico empilhado? O gráfico empilhado é interessante para você comparar dois períodos, por exemplo, e a composição deles. Eu vou fazer o gráfico e vocês vão entender.
tá? Nós temos aqui as vendas de uma loja de roupas. Então, temos as vendas de 2018, as vendas de 2019. Deixa eu botar aqui branco, que ficou meio escuro para ver. Bom, branco, temos as vendas de 2018, as vendas de 2019 e quanto que foi vendido de calçados, camisas, calças, chapéus. A gente quer um gráfico, então, mostrando um gráfico de barras, mostrando quanto vendeu em 2018, quanto vendeu em 2019 e quanto cada item vendeu. Então, como a gente faz? Vou selecionar eles, vou vir em inserir, gráfico de barras, e esse aqui, ó, coluna empilhada, ele vai colocar, por exemplo, o ano de 2018, ele vai colocar calçados, camisas, calças, chapéus, um em cima do outro, tudo na mesma barrinha. A gente vai ver qual foi o pedacinho de cada um e qual foi o totalzão de 2018. É quase um gráfico de barras misturado com um gráfico de pizza. Ele mostra o total de um ano, o total de outro e mostra também a porcentagem de cada um. É bem interessante. Deixa eu colocar aqui o gráfico empilhado e vamos ver como ele fez aqui. Ele, em primeiro lugar, já fez errado. Às vezes o Excel, no últimos aqui que a gente viu, ele entendeu certinho, pegou e colocou o janeiro aqui embaixo, pegou os itens certinhos e colocou na coluna. Aqui ele já fez, já não veio legal, já não conseguiu entender. A inteligência artificial do Excel não foi tão precisa que ele colocou calças, camisas, sapatos, tudo aqui embaixo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que eles fiquem um em cima do outro e aqui embaixo seja os 2 anos. Então vou aqui em design do gráfico, alterar linhas e coluna, ele vai inverter. Quando eu faço isso, agora ele coloca cada item um pedacinho no gráfico e o ano seria o total. Só que ainda tem mais um errinho, mais uma coisa que ele não conseguiu identificar. Olha isso, um dos itens que nós temos aqui é a informação item, que é essa informação aqui de 2018 e 2019. Se a gente ver aqui, esse valor aqui, ó, tá vendo aqui série item, valor 2018. Ele pegou o 2018 e colocou como valor. Provavelmente, por ser um texto, um número, e aqui também ser um número, ele entendeu que era a mesma coisa e ele colocou dentro do gráfico. Mas isso aqui não faz parte do gráfico. Então, como a gente edita, como a gente conserta isso? Aqui, lembrem, o Excel identificou o janeiro e fevereiro e colocou aqui embaixo como cabeçalho. Aqui ele não identificou 2018, 2019 como cabeçalho e colocou como valor. Então, já que ele não identificou automaticamente, nós vamos mostrar para ele e dizer para ele, olha, isso aqui é o cabeçalho, isso aqui tem que estar aqui embaixo e não faz parte. Primeira coisa, como a gente pode tirar ele fora? Repare que quando eu selecionar o gráfico, aqui vai mudar, vai aparecer umas caixinhas de seleção. Ó, selecionei o gráfico, apareceu aqui uma caixinha azul, uma caixinha vermelha. Quer dizer que da onde está vindo as informações do gráfico. Então, tá vendo que tá pegando tudo até 2018, 2019? Eu vou tirar eles fora. Eu venho até aqui em cima, quando mudar para essa setinha de 2 pontas, eu clico aqui, ó, com o botão esquerdo e arrasto. Eu posso escolher todas as informações que eu quero. Então eu vou colocar só os itens que eu quero. Então pronto, agora sim. Agora ele deixou aqui só calçados, camisas, calças e chapéus. Então você tem aqui o total de 2018 e o total de 2019. Mas aqui embaixo ainda está 1 e 2. Ele não identificou que o 2018 e o 2019 é o cabeçalho. Como a gente faz isso? Mais uma vez, seleciona o gráfico, vem em design de gráfico e coloca em selecionar dados. Nós vamos alterar o intervalo de dados, vamos selecionar os dados para o Excel, fazer o que ele não conseguiu, a inteligência dele artificial não conseguiu entender, nós vamos falar para ele. Então, vem aqui em selecionar dados, rótulos do eixo horizontal. O que é o eixo horizontal? É essa que está aqui embaixo. Como a gente faz para acertar isso? Simples. A gente clica aqui em editar. Qual o intervalo do eixo? Da informação do eixo. Eu quero 2019, 2018 e 2019. Eu clico no botão esquerdo e arrasto e dou um OK. Veja que ele já preencheu aqui embaixo e dou um OK de novo. Agora sim, ele preencheu corretamente a informação de 2018 e 2019, tá bom? Bom, legal. Então a gente tem aqui o ano 2018 completo e o ano 2019 completo. E aqui, por exemplo, é fácil comparar. Ver que 2019 é maior que 2018. E o que foi que fez 2019 ser maior que 2018? A gente vê aqui, por exemplo, a venda de calçados foi maior. Dá para reparar que a venda de calças também foi um pouco maior. Mas, por exemplo, os chapéus a gente não sabe dizer qual foi maior, qual foi menor. O que a gente pode fazer? Colocar o rótulo de dados. Deixa eu vir aqui, design do gráfico, adicionar elemento e rotas de dados no centro. Então agora fica fácil ver aqui 444 vendas de chapéus em 2018 e 427 em 2019, caiu um pouquinho. Mas a gente vê que o cinza aumentou, a gente vê que o azul, que é o calçado, aumentou,
Então é muito fácil comparar 2 anos, 2 períodos assim. Outra dica interessante para vocês, tá? É como complementar mais esse gráfico. Por exemplo, deixa eu tirar esse título aqui. Então, delete. Eu quero colocar, sabe quanto que cresceu de um ano para o outro. O Excel, o gráfico não faz isso, mas você pode fazer por fora. Por exemplo, eu fiz a continha aqui, que de 1483 para 1827 cresceu 23%. Então eu vou colocar essa informação aqui dentro do gráfico. Eu venho inserir, ilustração, forma e vou colocar uma caixa de texto. Aqui eu clico, arrasto a caixa de texto e vou colocar 23% aqui. Deixa eu formatar aqui a caixa de texto e o texto eu vou colocar, tá vendo aqui, ó, texto centralizado na minha caixa de texto. Vou colocar vermelho e vou formatar aqui a forma e colocar o contorno em vermelho da minha caixa de texto. Deixa eu aumentar um pouquinho para 1,5 a espessura, tá vendo, do contorno. Então agora a gente tem uma caixinha de texto, tá? Deixa eu posicionar ela aqui no meio, aqui em cima, que mostra a diferença entre eles. Posso colocar, por exemplo, uma ilustração, formas, uma reta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma retinha, pintá-la de vermelho também. Posso aumentar a espessura dela para 1,5 para ficar igual, tá bom? E posso fazer isso aqui também para o outro lado. Formas, setinha, posso botar uma setinha aqui para baixo, ó. Tal, uma setinha vermelha, espessura 1,5. Posso copiar também, vamos facilitar, copiar, Ctrl C, Ctrl V, criou outra, coloca aqui. Aqui também, Ctrl C, Ctrl V, criei outra, deixa eu pegar ela aqui, vou botar aqui no meio, até aqui embaixo. Agora deixa eu diminuir essa. Diminuo essa para bater aqui nesse. Tá vendo? Então eu posso incluir coisas num gráfico com formas para fazer um a mais. Eu poderia fazer, talvez, em vez de colocar as setinhas aqui, colocar uma forma aqui, ilustração, forma, e colocar uma seta subindo em vermelho e esse 23% colocaria aqui junto com ela. Talvez, deixa eu botar o botão direito aqui, ó, trazer para frente, para ela ficar na frente da setinha. Então, ele fica uma seta mostrando o crescimento e o número no meio. E aqui vai da sua criatividade, você pode fazer o que você achar melhor para o seu gráfico ficar mais bonito. Você não precisa depender apenas do que o gráfico faz, você pode incluir itens no gráfico. Um outro item que eu gosto de incluir de vez em quando, vem aqui em ilustrações, formas, aqui embaixo tem uns balãozinhos de texto. Então você pode pegar aqui, colocar um texto, por exemplo, caiu de 359 para 300. Você pode ver aqui, ó, clica nesse laranjinha e puxa e escreve, vendas caíram por tal motivo. E vai ficar uma explicação no seu gráfico, que as vendas caíram junto com o seu gráfico. Então você dá algo a mais para o seu gráfico, uma personalização a mais, uma explicação a mais e fica bonitinho, tá bom? Então, isso, mostrei algumas das principais edições que nós podemos fazer, mas agora vai da sua criatividade. Busca no Google, vê exemplos, ideias e vai também mexendo, vai tentando descobrir, vai colocando coisas e ver o que fica melhor. De vez em quando você faz algo, como eu fiz aqui, e fala, não gostei, deixa eu colocar uma setinha, ficou mais legal. Você vai ter que ir testando e ver o que fica melhor no seu gráfico, quais são as cores melhor, qual a formatação, o texto melhor e achar o ideal, tá bom? Bom, essa foi a dica de hoje. Bom, quem ainda não segue o canal, segue aqui embaixo, ativa o sininho para receber o aviso dos vídeos novos e não esqueça também de seguir nossa página no Instagram, que eu sempre dou dicas e estou em contato com vocês, tá bom, pessoal? Então valeu, obrigado, curte o vídeo, manda aí pro seu amigo e essa foi a dica de hoje. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.